Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Carregando? Show. Bom, gente, continuando aí o terceiro encontro sobre tópicos de organização de eventos, com foco em inovação, né? Ah, e como eu já falei nos últimos encontros, toda primeira aula a gente vai estar refrisando os objetivos da Liga, missão, visão e valores. Então, lembrando que a Liga faz a ponte entre a universidade e o ecossistema de inovação, entre os programas que a gente tem as universidades da região de Joinville. E a missão é conectar os talentos ao ecossistema e desenvolver habilidades práticas em vocês para resolver desafios reais, empresas, programas aqui dentro e formar a próxima geração de fundadores de startups. Com a visão de criar protagonistas universitários de Santa Catarina, que liderem inovação e gerem novos negócios alinhados aos pilares aí do desenvolvimento econômico de Joinville. Os valores são colaboração, trabalho em equipe, né, protagonismo para tomar iniciativa, respeito à diversidade e inclusão, compromisso de participação e inovação para sempre experimentar coisas novas do mercado, essa cultura de teste contínuo. E o curso que a gente está trabalhando, nos últimos dois encontros a gente falou sobre os tipos de eventos, para que fazer eventos dentro de centros de inovação, dentro de ecossistemas de inovação, como fazer um planejamento estratégico do evento, ter uma visão macro, né, do evento que tu está organizando. E hoje a gente vai trabalhar um pouco mais da parte no dia a dia, métodos de execução mesmo durante o planejamento e a execução do evento, né? A gente não vai entrar tanto no dia a dia do evento, eu não coloquei aqui, talvez eu mude um pouco a grade para mais no final a gente falar um pouquinho sobre isso, até porque já estava em uns 60 slides e eu fiquei, acho que já tem bastante conteúdo para estar falando hoje e aí é melhor quebrar em outra aula, até que um dos tópicos que estava ali dentro era para falar só sobre steps, e aí eu acho que Steph's é um ponto que realmente vale um encontro só para falar sobre gestão de Steph's, organização de Steph's e etc. E aí nos próximos encontros a gente vai estar trabalhando captação de patrocínio, seguindo ali, talvez eu faça alguns ajustes, mas eu vou comunicando ao longo do percurso. Então hoje a gente vai falar sobre a gestão de atividades e ritos de acompanhamento depois que a gente fez o planejamento, né? É, o pessoal aí da área de engenharia de software, que trabalha um pouco nessa linha, talvez vai perceber similaridades, principalmente com engenharia. Muitas das metodologias ágeis, elas surgiram a partir do desenvolvimento de software e se espalharam para outras engenharias, e hoje em dia abrange quase todos os campos do conhecimento, né? Quem não usa Kanban, quem não usa metodologias ágeis aí no dia a dia, vem muito, surgiu a partir do conceito de você desenvolver software de maneira ágil. Então, eu explorei alguns pontos aqui aplicando isso para a organização de eventos. A única coisa que eu trago aqui é que essas ferramentas elas acabam tornando o processo muito metódico e uma engenharia de fato. Às vezes isso torna chato o processo. Então, ok, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre mecanizar 100% a ponto do negócio ficar uma máquina rodando e as pessoas não se sentirem felizes fazendo isso, e a gente ter uma boa gestão. Então, por isso que eu falo que vocês têm que encontrar um equilíbrio e escolher o que faz mais sentido utilizar no evento que vocês estão organizando. Então, o uso dessas ferramentas vai muito da característica do grupo, da equipe que está ali por trás, né? Então, tem equipes que não vai dar para a gente usar ah, as ferramentas que a gente está falando aqui, porque talvez as pessoas não tenham familiaridade com uma ferramenta, com outra, e no meio, no dia a dia, talvez não tenham tempo também para aprender sobre isso para aplicar de maneira mais ágil. Então, novamente, escolham com sabedoria o que vocês vão utilizar ali. O que eu coloquei para a gente falar hoje? Do planejamento à ação, então, uma estrutura de EAP, que é a gente meio que até a IAD é um nomezinho bem bacana ali, fatiar o elefante. Então, é pegar e quebrar o problema em vários outros probleminhas para serem resolvidos. Como que a gente faz gestão visual com o framework do Kanban? Então, como que no dia a dia a gente organiza as atividades? Como que a gente garante uma gestão eficiente com sincronia? Então, ritos de sincronia. Então, novamente, o pessoal de software aí vai se sentir muito familiarizado, talvez já tenha visto isso em algum momento.
e como que a gente trabalha em reuniões, faz atas, mantém um histórico de como o projeto está avançando. E eu trouxe um pouquinho sobre um comparativo entre delegar e delargar. Então, como que a gente avalia isso também quando a gente está trabalhando com mais pessoas aí dentro de uma organização. E aí, por isso que eu decidi quebrar a parte de staffs em um encontro à parte. Porque muitas vezes a gente vai organizar eventos com outros voluntários também auxiliando a gente vai precisar fazer a gestão dessas pessoas. Então, a gente vai organizar o Inova Boreal junto com o Núcleo Vale Boreal. Então, vão ter pessoas ali ajudando nessa organização. A gente vai ter que acompanhar o processo deles e as atividades ali de uma maneira que a gente consiga delegar algumas atividades e fazer outras. Então, vocês precisam ter um senso crítico também de quando utilizar e quando tem coisa que é o Ágora e a Liga Ágora que vai ter que fazer e quando é coisa que a outra entidade ou outro parceiro pode estar fazendo ou não. Então, é bacana ter uma visão sobre esse sentido. Vamos começar decompondo o evento, a questão de fatiar o elefante, né? Então, eu falo que a gente ir da estratégia que a gente definiu, desse planejamento estratégico até as microtarefas. Então, eu trouxe uma estrutura chamada estrutura analítica do projeto, isso é muito coisa de engenharia, que é de fato fatiar o elefante, mas a gente consegue aplicar para a organização de eventos. Um evento, novamente, é um projeto também, né? Então, o projeto é uma sequência de atividades ali que tem início, meio e fim e um objetivo e é composto por entregas. E essa proposta, esse framework aqui, ele meio que agrupa atividades que são similares dentro de uma entrega. Então, aqui também a gente vai falar um pouco sobre como definir melhor uma atividade, alguns níveis ali. E uma coisa que é bacana a gente ter em mente é que uma tarefa mal definida, a chance dela ser concluída é bem difícil. Porque se tu deixa muito genérico, a gente começa a se perder ali no meio. Então, tem algumas técnicas também para a gente definir a atividade da melhor maneira possível. Como eu falei, vou botar algumas dicas no meio dos slides, né? Acho que vocês já estão um pouco familiarizados com o padrão que eu estou utilizando aí. E aí a dica que eu trago é dentro das áreas, vocês criarem subprojetos. Então, beleza, organizar o evento tal. Aí tu cria a área de marketing, tu cria a área de operação e logística. Aí tu cria a área de comercial. E aí dentro dessas áreas tu começa a criar blocos de atividades com microatividades dentro. Então tu vai criando meio que uma arvorezinha de coisas ali dentro. Novamente, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo isso e especificar tudo, porque coisas acabam surgindo no meio do caminho no dia a dia e a gente tem que ir colocando ali no meio da organização do evento. Então, no mundo do planejamento, tudo é perfeito, tudo é ideal. Na hora da execução é quando as coisas começam a se misturar e a se complicar ali. Alguém já tinha visto essa estrutura, o pessoal aí de engenharia, o pessoal de programação? Coitado do espanhol que está do meu lado, ele que vai ter que participar por obrigação hoje. Não tem como fugir. É uma arquitetura. A Letícia. Letícia já deve ter visto alguma coisa similar. Aí, ó. Tem. Então, gente, aqui eu trouxe um exemplo de como que a gente poderia fazer, então, bem por cima. E aí eu tentei trazer um exemplo mais tangibilizado ali para vocês. Então, vamos supor que a gente tem um evento e a gente criou um setor de marketing e comunicação desse evento. E um dos blocos de atividade seria criar a identidade visual. E aí, dentro desse bloco, a gente teria microatividades ali. Criar o conceito do evento, as peças gráficas, depois criar um modelo de divulgação WhatsApp do palestrante, depois criar um modelo de divulgação stories do palestrante, depois criar um modelo de programação por palco. Então, pensando nessa parte da identidade visual do evento. E eu vou trazer o exemplo aqui do Ligaton. Então, como que isso aconteceu? Wesley, eu passei uma ideia que eu tinha de conceito do evento, o Wesley do nosso marketing desenhou. Então, eu falei, Wesley, a gente sempre faz, a Liga tem o conceito de super-heróis, né? Todo ano a gente acaba indo para uma linha diferente. No passado foi muito inspirado ali em Guardiões da Galáxia e outros. E aí eu falei, vamos tentar trazer algo mais dark, um grupo de heróis que pouca gente conhece. Eu falei, vamos trazer os defensores ali da Netflix, que tem Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, etc. E aí vamos tentar fazer uma pegada mais street. Então, de repente, usar o conceito do Demolidor ali como base e outros.
E aí o Wesley trouxe o conceito ali do Ligaton baseado nisso. Então, os piches, os blocos de tijolos ali, toda uma identidade visual baseada nisso que a gente se baseou. E quando a gente tem identidade visual, aí tem tipografia, cores, etc. E aí o Wesley adaptou aqui, fez um padrão de apresentação, e aí depois do padrão de apresentação, facilmente tu consegue converter isso em artes para WhatsApp, artes para Instagram, Stories, etc. E como que tu posiciona os elementos dentro da apresentação. Então, aqui era um exemplo de texto ali no meio da parede, um exemplo de colocar uma foto com alguém ali em cima e um textinho do lado de mini bio. Aí tem os fundos de slide branco, laranja e preto. E alguns elementos visuais que dá para utilizar, a coroinha, o piche das estrelas, do ponto ali de exclamação, as setinhas, o quadro e outros elementos visuais e uma fonte ali que pode ser utilizado. Então, isso seria definir essa identidade visual. E a partir disso, construir os templates para depois só personalizar. Então, beleza, divulgação da banca. Era um nome do evento, nome da banca, hora de conhecer as soluções, um texto, aqui embaixo a localização e horário, e aí empresa, nome da pessoa, empresa, nome da pessoa, empresa, nome da pessoa, empresa, e o espaço para colocar as fotinhos deles. E a gente consegue trabalhar em equipe nesse sentido, porque uma vez que a gente tem esse template, a pessoa do outro setor que está responsável pelo palestrante, ela roda um formulário com o palestrante preenche as informações, e aí depois é só alguém pegar e plugar ali dentro do Canva e torna isso visual. Então isso permite que as equipes ali acabem conversando entre si para organizar de maneira mais ágil o evento e tu vai separando por áreas, né? Então isso permite que as coisas fiquem mais encaixadas e as áreas trabalhem ali entre si. Gente, faz sentido isso? Tentei trazer um exemplo, não sei se ficou mais tangível para o dia a dia, se vocês conseguem ver vocês organizando um evento utilizando isso. Não? Faz sentido, tá aqui. Ah, obrigado, espanhol. Show. É, Vamos falar então agora de gestão visual. Então isso é mais para o dia a dia. Vamos utilizar como base aqui o Kanban. O Kanban todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. É um padrão que hoje é mundialmente popular aí, que é o fazer, fazendo e feito, né? Então, os incas faziam usando quadros, né, de papel e post-its. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas que usam isso aí no seu meio. Então, Trello acho que é a principal delas. E aí eu trouxe aqui algumas dicas para como que a gente define as atividades. Basicamente, o Kanban, vocês devem estar bem familiarizados, né? O conceito, antigamente tu pegava, escrevia num bloco de post-it, tem até técnica para tu arrancar o post-it e colar bem, mas eu nunca aprendi essas coisas tão manuais assim. Mas tu escreve no post-it, cola na parede, cola no bloco, e aí quando avança uma atividade para outra, tu descola da parede e tu cola no outro bloquinho. Isso era comum os incas faziam antes. Hoje em dia as ferramentas permitem que a gente pegue e segure um post-it virtual e arraste para a coluna do lado. Então, isso permite uma visualização mais rápida e a tecnologia auxilia a gente nesse sentido. Só que para isso a gente precisa definir boas atividades. Então, o que vai estar escrito no post-it? Não importa se tu está usando um quadro de papel, se tu está fazendo um Kanban na praia, na areia, escrevendo no chão, se está fazendo em cima da grama, se está fazendo pichando um muro, qualquer forma funciona. A questão é o que está escrito dentro do post-it que tu está movendo de um lado para o outro. Esse é o X da questão. Então, como que tu escreve isso ali dentro? Eu trouxe algumas regras aqui para facilitar a vida. A primeira delas é a mais básica, que o título deve ser uma ação. Então, geralmente é um verbo, tem que ter alguma coisa. Então, títulos vagos ali, ó, relatório ou bug. Então, utilizem verbos para isso, tipo fazer tal coisa, escrever tal coisa, definir tal coisa, construir tal coisa. Nunca construa com, sei lá, construirá. Sempre utilizem um verbo, comecem com um verbo. Então, por exemplo, enviar termo de sessão de imagem para os 5 palestrantes confirmados. Então, isso está bem específico. Então, essa é a ideia. Que esteja o mais específico o possível. A regra do pronto para iniciar. Então, esse é um modo bem bacana de pensar, que é tu deixar pronto, principalmente quando tu está trabalhando aí com várias atividades, de tu ter todas as informações necessárias para a pessoa só pegar e executar isso. Então, quando a gente está planejando e colocando ali, já ter tudo certinho para a pessoa só pegar e realmente executar. Então,
Imagina se a pessoa que vai executar um post-it ele tem que ficar caçando as informações, não consegue, já trava e daí já vira tudo uma bola de neve que só vai crescendo. Então, se tu tiver tudo já teoricamente no post-it dos Incas, tu já conseguiria facilitar. Hoje em dia, a maioria das ferramentas permite tu escrever coisa dentro de desse post-it digital e aí tu vai colocando as informações. Então, por exemplo, dá um contexto aqui: precisamos de 150 crachás impressos. Quanto mais a pessoa sabe o porquê que ela está fazendo aquilo, mais claro fica para ela e até permite que ela use criatividade para ver outras formas de fazer isso durante o processo. Então, precisamos de 150 crachás impressos. Aí tem um link de referência, dois pontinhos, e aí um link para a pessoa utilizar e um prazo, qual que é o deadline ali esperado da ação. Então essa é uma forma de fazer, deixar todas as informações possíveis o mais descrito possível dentro do post-it. A outra, essa é bem bacana quando a gente for. Isso acho que vai mais para a questão de autogestão da pessoa que está executando. Claro, para time isso também faz muito sentido, que é tu ter etiquetas, seja ela para prioridade ou para tipo. Então hoje as ferramentas têm colocado coisas ali no meio de usar emojis, usar figurinha no meio. Esses dias o Opera que eu estava usando até implantou uma ferramenta de tu botar sticker nas abas do navegador. Aí, tipo, tu consegue colocar um cocôzinho, tu consegue colocar uma pessoa feliz, um belezinha, e aí isso. Oi? Eu tenho esse mesmo óculos. E aí isso influencia um pouco a forma também como a gente visualiza, né, a tarefa que a gente está fazendo. Eu gosto de usar cores para prioridade. Então, geralmente eu uso as cores do sinaleiro. Quem é daltônico talvez poderia pensar em um outro formato ali, mas o vermelho urgente, o amarelo, beleza, tá um pouco urgente, mas nem tanto, tem que fazer. E o verde, cara, eu vou fazer quando der para eu fazer ali. Mas aqui, no exemplo, eu trouxe categorizar por áreas também, né? Então, urgente. Ali ele fez uma mescla entre área e tipo, né? E prioridade, no caso. Então, urgente de vermelho, que tá tipo explodindo, tem que fazer agora. E os outros ali por áreas. Então, dá para fazer umas mesclas e trabalharem da melhor maneira que fique apropriada para vocês. Eu não botei na apresentação, mas dentro da área de engenharia de software, o pessoal que usa metodologias ágeis tem o hábito de, no começo da semana, fazer uma reunião para alinhar atividades e fazer reuniões com frequência para definir e estimar quanto tempo tu vai levar para executar uma atividade. Por isso que eu acho que engenharia de software é o melhor exemplo de aplicação disso, porque tem empresas que aplicam a regra ao extremo e conseguem ter um nível de eficiência de medir quanto tempo que eles estão levando para fazer um software num grau absurdo. E eles fazem isso através de estimativa de tempo. E eles usam algumas ferramentas para isso. Então, eu não sei se vocês conhecem aqui eu gosto de utilizar, né, particularmente porque dá uma noção de grandeza, que é a sequência de Fibonacci. Vocês devem conhecer, devem ter estudado pelo menos alguma vez, que é tu sempre soma os dois últimos números, então começa 1, 2, daí 3, daí 5, daí 8, etc. Então, quando tu está criando uma atividade, tu define qual que é o tamanho dela baseado na sequência de Fibonacci. Se ela é tamanho 1, se ela é tamanho 2, se ela é tamanho 3, se ela é tamanho 5, se ela é tamanho 8. E se ela é tamanho 5 para cima, significa que a tua atividade está muito grande e ela precisa ser quebrado em outras atividades menores. Então isso vale também para a gente pensar como quebrar atividades quando a gente está criando unidades ali para estar trabalhando. Então o pessoal de software acaba utilizando bastante isso e a partir disso tu consegue estimar quanto tempo tu vai fazer, quanto tempo tu vai levar para fazer um aplicativo celular, por exemplo. Para eventos, cara, eu acho que é extremo demais fazer isso. Se alguém utilizar isso para eventos, eu vou achar a pessoa um pouco louca de estar fazendo com tanto rigor. Mas, se for um negócio que a pessoa tente realmente fazer uma organização nesse nível, criar uma nova área de engenharia de eventos, de repente daria para aplicar algo assim. Mas a lição aqui é usar rótulos e etiquetas para facilitar a vida de vocês e tornar aí o dia a dia mais visual. Eu trouxe um princípio aqui para vocês criarem atividades, que o nome do princípio ali é INVEST, que é uma sigla fácil para ajudar vocês a decorar, igual o método SMART para definir atividades. Vocês já devem ter visto isso alguma vez, vocês vão usar esse framework junto com os mentores de vocês durante a jornada. E o SMART ele especifica para vocês criarem objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, nanã. O INVEST seria para vocês criarem atividades dentro dos post-its. E esse princípio ele
dita que a gente crie tarefas que são independentes, que são negociáveis, valiosas, que tenham um valor agregado claro, que sejam possíveis de estimar, que sejam pequenas e que sejam testáveis. O testável está muito associado à engenharia de software, porque quando tu está desenvolvendo software, tu tem que testar para ver se isso está funcionando. Só que muitas vezes quando a gente está fazendo evento, não tem um teste para a gente fazer. Ah, a gente fez uma arte do Canva, a gente vai testar se está bonito, a gente vai conversar com alguém se está bonito, então às vezes fica um pouco difícil a gente utilizar todos os critérios, então talvez até o invés ali faça mais sentido. Então, o primeiro componente seria o independente. Uma tarefa não deve ficar presa a outra tarefa. Se tu tem uma tarefa gigante que depende de 5 fornecedores diferentes, quebra ela em 5 atividades ali de fornecedores. Então, um exemplo ruim ali, organizar toda a estrutura de som e luz, porque depende do orçamento, de questões técnicas, de fazer uma visita no espaço. O ideal seria tu quebrar isso em algumas. Então, solicitar rider técnico aos palestrantes confirmados. E aí tu vai criando em vários bloquinhos e vai criando vários post-its a partir disso. Mas são tarefas independentes. O outro seria negociável, então a tarefa deve descrever o objetivo, não um passo a passo imutável. Então, para aquela questão de dar um contexto maior para a pessoa enquanto está escrevendo ali o post-it, para que ela use a criatividade dela para resolver o problema da melhor maneira possível. Então, a equipe vai encontrar uma solução caso tenha um imprevisto a partir dessa questão negociável que tu pode colocar ali. Então, por exemplo, comprar 200 canetas azuis da marca X na loja Y, tu especificou demais, tu já falou qual que é a loja que tu quer, qual que é a cor da caneta, qual que é a marca que tu quer da caneta, detalhes que talvez não façam tanto sentido. Se a pessoa tá querendo, a não ser que seja um negócio muito, sei lá, a gente está fazendo um evento para Bic e aí a gente precisa que tenham canetas Bic no evento, porque senão vai causar uma má impressão. Pode acontecer, mas caso não, acho que a gente não precisa ir tão a fundo assim. Então, uma boa descrição seria adquirir 200 brindes de escrita com custo de até R$ 2. E a pessoa vai lá e busca essa informação ali com o que ela tem em mãos. É valiosa, que seria a parte da tarefa realmente ser importante, né? Deve agregar valor à experiência do evento, né? Então deve fazer sentido. Se a tarefa não tem um porquê claro, talvez ela seja um desperdício de tempo. Eu uma vez falei uma coisa que eu uso como princípio, né? O que que eu uso para escolher se faz sentido eu fazer uma ação ou não? Se eu achar que ela vai trazer um retorno claro para mim ou para algo que eu estou envolvido, ou se ela é divertida de fazer. Então, por exemplo, eu investiria tempo de 30 segundos de fazer um sticker zoado de alguém no WhatsApp, porque é algo divertido, não é algo que vai me trazer um retorno, nossa, não vou ganhar dinheiro fazendo um sticker de alguém. Então eu tenho muito claro essas questões e vocês poderiam utilizar isso na hora de definir atividades. Isso realmente vai ter algum retorno ali no meio? Tem um porquê claro de estar fazendo isso? Se não tem, então talvez não faz tanto sentido tu estar utilizando. O outro ponto seria estimável, saber quanto tempo ou esforço a tarefa vai levar. Então, pelo menos ter uma estimativa, isso está muito associado ali aos labels, as bolinhas ali que eu comentei. Então, se a tarefa é fazer o marketing do evento, ela é bem impossível de estimar, né? Tu não tem uma noção clara de quanto tempo vai levar isso. Tu não consegue nem ter uma estimativa mesmo. Porque fazer o marketing do evento pode levar um dia, pode levar 10 dias, pode levar 3 dias e cada um vai ter uma percepção diferente. Eu posso achar que vai levar um dia, o Spagnoli pode falar que vai levar 10 anos, não sei. Então, como que a gente poderia melhorar isso? Deixar algo um pouco mais claro, mais específico, que a gente consiga ter uma estimativa mais clara. Criar e disparar e-mail de marketing para a base de ex-alunos. A gente conseguiria fazer uma conta que é a base de ex-alunos, e aí também poderia melhorar um pouco melhor essa escrita. Se a gente tivesse informação de qual que é o tamanho dessa base de ex-alunos, é disparar um e-mail em cima de uma planilha, e aí já facilita a nossa vida. Então, exemplo ruim, divulgação do evento. Leva um mês, leva uma hora, é um processo que ele é constante ao longo das semanas, então também ele é bem variável, por isso que não é um bom exemplo. Ela ser pequena, então quanto maior a atividade, maior a complexidade dela e esconde maiores riscos. Então a tarefa ela deve ser pequena o suficiente para ser concluída em poucos dias, o ideal até em poucas horas. Se algo for muito grande, ali o pessoal da área de software chama de épico e aí quebra em cartões menores, que seriam as histórias ali no desenvolvimento de software. Então não faz muito sentido tu criar uma história, um post-it muito grande,
como os incas faziam, nem ia caber no post-it se for muito grande a proposta, então quebra em coisas menores. Então, em vez de contratar todos os fornecedores de alimentos e bebidas, vai lá e quebra em cotar o buffet de coffee break, definir o cardápio, contratar serviço de garçom. Então, é tu ter o pensamento crítico de tu ir quebrando em etapas ali que tu vai tá executando posteriormente você ou outra pessoa que está na equipe do evento. Ser testável, então, como que tu sabe se a tarefa ela realmente foi bem sucedida? Como eu falei, isso é muito da engenharia de software, que a gente tem critérios claros de se um negócio funciona ou não funciona. É uma ciência exata, de certa forma. Um evento não é uma ciência exata, é uma ciência muito não exata. É uma ciência muito humana ali no meio, porque depende muito de vários fatores envolvidos e principalmente de pessoas, mas algumas coisas a gente consegue ter uma noção testável ali. Então, por exemplo, contratar link de internet para o evento. A gente sabe que vai funcionar se a internet estiver funcionando, se o contrato foi assinado e se a gente medir ali uma velocidade, por exemplo. Então, a gente conseguiria ter uma definição se isso está funcionando ou não. E quando a gente delega tarefas, isso fica muito mais claro e muito mais fácil para quem está trabalhando ali. Aqui eu trouxe uma tabelinha de resumo de tudo que eu falei sobre o framework Invest. Então, ser independente, negociável, valioso, estimável, pequeno e testável. Então, as perguntas ali para o checklist do independente. Eu posso começar essa tarefa hoje sem esperar por ninguém? Tá ali, eu posso pegar e fazer ela. O negociável, o foco está no resultado e não apenas no processo. A pessoa falou exatamente como ela quer ali, ou ela deixou uma margem para tu pensar um pouco para executar. A questão do definir exatamente a marca da caneta, sei lá, a marca da farinha que tu vai utilizar no pão que tu está fazendo. Não precisa ir tão a fundo. Ser valioso, se faz sentido para o que está ali, né? Se o evento vai ganhar algo real com essa atividade. Ser estimável, se tu consegue ter uma estimativa mais ou menos de quanto tempo vai levar. E seres humanos são péssimos em estimativa, tá? Então não existe pessoa perfeita para fazer isso. Na dúvida, sempre dobra o tempo porque tu vai ter tempo de sobra. Então, uma dica aí quando a gente estiver estimando alguma coisa. Ser pequena, se ela pode ser terminada rapidamente ou se é uma tarefa muito grande, porque se ela for muito grande, ela pode ser quebrada em outras. E se a gente consegue saber e olhar para aquilo e dizer se está pronto, significa que ela é testável. Se, sei lá, a internet ali está rodando depois que tu definiu que tu queria contratar uma internet, se ela está funcionando. A dica que eu dou aqui é escolher a melhor ferramenta que se adapta para vocês. Então, como eu falei, os Incas já faziam isso em quadros de papel, com gestão visual. Hoje a gente tem Trello, Notion, RunRun. Então, tem várias ferramentas aí que a gente pode ir testando ao longo do processo. E a outra dica que eu dou, eu comentei já nos outros encontros, é o método GTD. O método GTD, o primeiro passo dele é ter uma caixa de entrada para processar tarefas. Então, quando tem tarefas que a gente não esperava que iam surgir no meio do caminho, a gente preenche num formulário, esquece que aquilo existe, e outra hora a gente joga para dentro do nosso Kanban de fazendo, a fazer e feito. Então, isso facilita muito o dia a dia, mas é uma ferramenta muito difícil de incorporar aí na rotina. Então, quem é uma pessoa muito regrada, acho que conseguiria aplicar isso muito bem, tanto pessoalmente quanto na organização em si. Eu trouxe aqui um exemplo do Trello, acho que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, alguns já devem ter utilizado, que é a ferramenta mais clássica de Kanban que a gente tem. Então, tu cria quadros ali de fazendo, a fazer, feito, consegue botar imagens no meio, consegue botar labels, então torna a gestão muito mais tranquila e tu consegue ficar arrastando os post-its de um lado para o outro, anexar informações, botar mais descrições ali no meio, botar outras questões que facilitam ali o dia a dia. E aqui tem um template do grande evento que a gente fez no Notion ali, né? Que tá um nome exagerado, template de grande evento Liga Ágora com as informações básicas que eu apresentei lá acho que foi no encontro passado ou foi no primeiro, não lembro agora, acho que foi no passado. E aí eu complemento no Notion com um quadro Kanban de gestão de atividades que tu consegue associar essas áreas. E aí a mágica do Notion é que tu consegue associar visualizações desse quadro gigantesco. Vai chegar uma hora que esse quadro vai ter 5.000 coisas ali. E aí tu começa a aplicar filtros. Tu filtra, por exemplo, quando tu clica em cada uma dessas áreas, só vai aparecer as atividades de uma área específica. E aí depois tu consegue criar dentro das áreas páginas de cada uma das pessoas. E aí tu consegue criar visualizações só do quadro Kanban de uma pessoa determinada.
Então, o Notion ele é muito programável nesse sentido e facilita muito a vida quando muito bem organizado ali para trabalhar em equipe. E aí tu vai amarrando informações, clica ali dentro da atividade, bota link, bota anexo, bota data, dá para mexer com bastante coisa ali, conectando com outras bases de dados. Gente, até aqui, bastante informação para o começo. Faz sentido? Alguém tem alguma pergunta? Tem perguntas, tá? Bastante informação, né? Ou o Notion dá para tu montar gráficos também, daí tu consegue ter estatísticas de como que tá o desenvolvimento do projeto também. Algumas ferramentas já têm isso embutido. Então o Notion ele faz muita coisa, algumas coisas ele não faz muito bem, mas acho que gestão do conhecimento e de atividades é uma boa ali uma das características boas ali do Notion. Vamos falar agora então dos ritos de sincronismo. Depois que a gente planejou, definiu as atividades, a gente tem que de fato executar. Então, até então, a gente estava numa fase mais estratégico-tático. Agora a gente está indo para o operacional, que é como que no dia a dia a gente vai acompanhar as atividades, o andamento do evento, dando sequência. Então, como eu falei, acho que eu já comentei isso com vocês, se não tá aí a primeira vez, não existe nada mais inútil que uma reunião que nada foi definido. Então, tu entrou na reunião, tu bateu papo ali com as pessoas e saiu sem nada definido. Então, tu gastou tempo à toa. E para isso a gente tem algumas ferramentazinhas para ajudar. Um é um modelo stand-up meeting, que surge também da engenharia de software, e stand-up, como o próprio nome já diz, é estar de pé. A ideia é fazer uma reunião que tu fique de pé para que a reunião não demore. Aqui está uma adaptação de 30 minutos, fazer uma reunião de 30 minutos acho que fica um pouco desconfortável fazer ela em pé. O ideal seria uma reunião de 1 minuto, 5 minutos para fazer um alinhamento rápido. O pessoal até brinca às vezes fazer reunião na prancha, né? Porque daí o cara não aguenta mais de 1 minuto e aí a reunião vai acabar porque tem que ser rápida. E aí uma estrutura boa para essas reuniões é o líder trabalhar em cima de 3 questões ali. Que eu fiz na semana passada para cada uma das pessoas, o que vai fazer essa semana e se tem alguma coisa no meio do caminho que o líder consegue auxiliar a desbloquear. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo aqui. Não. Acho que mais para frente eu trago alguma coisa. Mas basicamente é tu acompanhar aquele quadro e ter um resuminho do que foi feito, o que não foi feito, o que está pendente para ir caminhando e acompanhando. Porque senão, se tu não faz essas reuniões periódicas, tu vê lá na frente que tem uma bomba que estourou 2 semanas atrás e agora ninguém vai conseguir consertar. Então, quanto antes vocês resolverem o problema, quanto antes vocês resolverem a bucha, mais rápido vocês vão estar para resolver os outros que vão surgindo no meio do caminho. Então, é muito resolva a bomba o quanto antes para evitar que ela fique maior. E aí tem outro modelo de follow-up que eu gosto bastante particularmente, que é um reporte periódico. O ideal é diário, né? Uma lista curta ali e até pode ser textual essa daqui, sem precisar fazer uma reunião de 30 minutos online. Mas o que eu fiz hoje, ou o que eu vou fazer amanhã, aí tem dois modelos, ou tu faz isso no começo do dia ou no final do dia. Isso aí já está entrando muito mais numa linha de trabalho corporativo mesmo, mas se vocês aplicarem, ajuda vocês também nas organizações ali. Então, o que eu fiz hoje e o que eu vou fazer amanhã e se tem algum impedimento. Então, muito similar ao outro modelo, só que para curtos espaços de tempo ali. E aí o papel do líder também é dar suporte para desbloquear coisas que estão travando as pessoas. Agora entrando na parte da decisão e memória do projeto, é muito importante a gente ter uma memória ali associada. Grande parte das ferramentas, quando a gente tem Kanban, tu consegue ficar jogando para o concluído, ele vai mantendo esse histórico ali, dá até para salvar a data e a hora que o post-it entrou dentro do concluído, a gente consegue ter uma memória maior do projeto. Mas quanto melhor as coisas ficam registradas, melhor a informação fica armazenada e menor também a chance de conflito. Então, quem disse que a pizza seria de calabresa? Se a gente não anotou em algum lugar a pessoa que falou isso, a gente provavelmente acaba perdendo. E se alguém não gosta de pizza de calabresa, aí gera uma treta ali no meio. Vão tentar encontrar um culpado, quando na verdade poderia estar lá decidido anteriormente, já registrado e facilitando a vida de todos.
E aí, para isso, existem atas de reunião. Então, mantém um histórico do que está sendo feito, decidido, pendências, e aí gera essa segurança na operação ali da organização. Então, a dica que eu dou é ter um registro no Notion, possivelmente, que é um bom lugar para isso. Mandar na ferramenta de comunicação depois. Então, tem um grupo de WhatsApp que vocês estão se comunicando. Terminou a reunião, já joga lá dentro o que foi definido ou mantém as atas em algum lugar e fala, ó, gente, a ata já está disponível ali. Não usem essas ferramentas de IA que fazem atas automáticas, porque aquilo lá só gera poluição, é um negócio só para ficar gerando informação inútil, porque a maioria das pessoas não vai ler isso. Nem mesmo a pessoa que põe a IA que gera a ata de reunião, muitas vezes ela lê, ela usa mais para quando ela não pôde ir na reunião substituir ela, acho que esse é um bom uso, mas uma ata ela tem que ser escrita por alguém com as informações mais relevantes ali que surgiram. E aqui tem um modelo de ata barra memória de reunião. Então, o nome do projeto, a data, a duração, quem que estava presente também para ter esse registro, o que foi decidido, quais são os próximos passos e o que ficou de pendências ali. Então, uma forma de armazenar ali as informações. Como aplicar na prática? Tem uma pessoa que durante as reuniões vai ficar responsável por controlar essa ata. Não pode ser o líder, porque o líder está responsável por estar organizando e tomando as decisões ali no meio da reunião, e se ele fazer duas coisas ao mesmo tempo, vai atrapalhar um pouco o processo dele ali. Então, anotar enquanto as pessoas estão falando, validar no encerramento, então no finalzinho falar, ó, gente, anotei isso daqui, alguém discorda, alguém concorda, dá uma revisada final, alguém quer complementar com alguma coisa e depois, terminando a reunião, já dispara para todo mundo ter acesso e deixa registrado em algum lugar para depois não perder. Então, quanto mais a gente vai organizando as informações, melhor as coisas ficam depois para tu recuperar e acessar essas informações. E para a gente fechar, eu entro um comparativo aí entre delegação e delargação. Então, uma tarefa mal delegada é igual um 6 no truco, volta pior e aí vira uma bola de neve. Então, quanto melhor a gente delegar, menos dor de cabeça dá lá no final. E aí eu trago aí um checklist de delegação. Então, antes de passar uma tarefa para alguém, seja um staff, seja alguém que está na tua equipe que tu não vai conseguir fazer, se perguntar três coisinhas. Se tu explicou o objetivo, acho que eu já falei isso para vocês ontem, o papel da comunicação é sempre do comunicador, é de quem está falando, então tu tem que se certificar de que a pessoa entendeu. E por isso que texto às vezes é um pouco ruim, tu falar para a pessoa, olhar no olho dela e ver se ela realmente entendeu, porque às vezes pela expressão facial dela tu vai ver que ela não entendeu nada. E aí tu explica de novo. Então a pessoa que está comunicando tem que se certificar de que o outro entendeu. Explicar se tu explicou o objetivo final, a meta, né, dessa tarefa, se tu deu as ferramentas que ela precisava, links, todos os insumos que ela precisava para fazer isso, e se tu definiu quando que tu vai voltar para acompanhar isso. Por isso que eu falo que delegar não é igual truco que a pessoa vai lá e pede 6, que vira uma bola de neve, porque se tu não acompanha, isso vai virar uma bola de neve. Então, quando que tu vai acompanhar de volta isso? Porque se tu não acompanhar, tu só delargou e aí tu vai descobrir que deu merda lá na frente. Pode ter sorte de não acontecer nada, a pessoa pode ser muito boa realizando a atividade que tu delegou, mas na grande maioria das vezes isso não vai acontecer e vai sobrar para ti depois ali no final. Então, se a resposta para uma dessas três perguntas aí for não, então tu tá só delargando muito provavelmente. Começando pelo porquê, a meta. Então, em vez de dizer apenas o que vai fazer, diga qual que é o impacto disso. Então, falar, João, cuida do credenciamento. O João vai ficar desesperado do que ele tem que fazer, como que ele vai fazer isso, etc. E ficar seria, João, a tua meta é garantir que o participante ele se sinta bem-vindo no evento. Então, provavelmente o João já vai pensar, pô, então talvez eu vou dar um bom dia, vou recepcionar o cara ali, tá muito mais direto. E o objetivo é que ninguém leve mais de 30 segundos na fila para não atrasar a abertura. Então a pessoa já tem mais em mente o que ela precisa fazer. Porque se tu falar cuida do credenciamento, cuidar dele pode ser ficar lá vendo se ninguém vai roubar uma coxinha no meio do cofre. Ele pode entender como isso. Se tu deixa mais claro falando que ele tem que garantir que o participante se sinta bem-vindo e que não leve tanto tempo no credenciamento, tu deixou mais claro qual que é a atividade dele. Os recursos das ferramentas, então a pessoa tem que saber o que ela pode usar e até onde ela pode ir. Então, por exemplo, usa esse app para o check-in, usa essa ferramenta aqui. Se alguém não tiver na lista, tu pega e libera a entrada, a não ser que seja a pessoa tal, tal, tal. Então, mostrar alguma coisa, define os critérios. E se for outro problema, aí você chama o líder para ele tomar uma decisão.
Quando a gente está falando de staffs, isso é muito importante. Isso vocês vão trabalhar aí no dia a dia, que muitas vezes a gente chama alguma equipe de competição, alguma EJ para ajudar aí na organização de eventos, e essa pessoa ela tem que estar muito bem ciente do que ela precisa fazer ali no momento para que ela tome uma decisão. E quanto mais vocês deixarem essas questões claras, mais de boa vocês vão ficar no evento e não vão ficar igual louco correndo para um lado para o outro, se desesperando porque alguma coisa não está andando. Então, se as pessoas têm claro o que elas estão fazendo, tudo anda ali em sincronia e reduz a quantidade de problemas. E o terceiro ponto é o feedback. Então, delegar existe um combinado de quando vocês vão falar sobre isso de novo. Então, quando que a pessoa tem que te entregar. E aí, responsabilidade da pessoa pegar e voltar para ti também. Não dá para o cara delegar. Claro, é o papel do cara que está delegando voltar e cobrar, mas o ideal é que a outra pessoa tenha proatividade para falar, ó, tá aqui o que eu precisava te entregar em tal data. Então, gente, usem agenda, facilitem a vida dos amiguinhos aí. Se todo mundo pensar em facilitar a vida do outro, todo mundo vai ser feliz. Agora, se só um pensar em facilitar a vida do outro, a gente vai começar a criar pessoas preguiçosas que vão ficar esperando coisas de outros e aí as coisas não vão andando. Então, isso vai muito ali no valor da liga de proatividade, né? Então, a gente já antecipar o que possivelmente vai evitar dor de cabeça lá na frente. Então, a forma eficaz da gente definir é na quinta-feira, às 14 horas, preciso que eu me dê um feedback se tu conseguiu testar o app, se precisa de mais alguém para te ajudar na recepção. Então, isso seria um exemplo ali de delegar com uma data de quando que tu vai voltar a cobrar isso. E aí, se tu precisa de um lembrete, coloca na tua agenda para despertar ali no teu celular alguma coisa que tu vai cobrar depois. E aqui está um comparativo ali de situações. Então, brindes ali. Um delagar seria compra as camisetas do evento. O cara pode ir lá na Renner e comprar qualquer camiseta. O cara pode, sei lá, ir num depósito e encontrar alguma camiseta antiga. Pode vir de pijama. Uma delegação responsável seria: precisamos de 50 camisetas com a logo da liga. O teto de gasto que a gente tem é R$ 35 por peça. Então, tu consegue fazer as 3 cotações até amanhã, já definiu ali uma data. O outro seria, com relação ao palestrante, fala com o mentor X. Não, convida o mentor para o dia tal, explica que o foco é tal, aqui está o PDF para enviar ali para ele. Então, cobriu todos os 3 pontos ali. De redes sociais, posta algo sobre as inscrições. Então, essa é bem, bem boa, né? O postar algo pode ser tirar uma foto no Stories e falar, aqui tá as inscrições, clica aí. Não, tá muito genérico. Então, precisamos converter 20 inscritos hoje, poste o carrossel tal, usando a legenda que também está lá no Drive. Então, quanto mais informação a gente dá na mão das pessoas, melhor é o resultado e mais assertivo é esse resultado. E aí, quando que a gente delega? Eu trouxe 5 frameworks, aí, 5 ferramentazinhas que a gente pode estar utilizando. Então, delegar vai muito aí no tático operacional, né? Não tão na etapa de planejamento. Então, a dos 70% se tu identificou que outra pessoa da equipe consegue realizar a tarefa com pelo menos 70% da qualidade que você faria. Geralmente o líder é a pessoa que tem mais experiência, então delega que a outra pessoa também vai estar aprendendo. Parte do papel do líder é fazer com que as outras pessoas se desenvolvam e aprendam também. Então, os outros 30% vão ser cobertos pelo feedback teu e do crescimento da pessoa. Se tu esperar que alguém faça 100% igual a você, nunca vai sair e tu sempre vai se frustrar. Então, não dá para as coisas sempre serem perfeitas do jeito que tu imagina. Tu está trabalhando com outras pessoas e cada um pensa de uma maneira diferente. Um outro que eu gosto bastante é a matriz de prioridade de Eisenhower. Então, essa daqui é muito boa no dia a dia para gestão de tarefas. Quando tá muito um monte de coisa para tu fazer, ela é uma boa forma de pensar aí com post-its. E aí, basicamente, ele divide em 2 quadrantes, de urgência e de importância as tarefas. Se for urgente e importante, cara, tu tem que fazer agora. Vai muito da um outro framework que está associado, que é a regra dos 2 minutos. Se tu resolve algo em menos de 2 minutos, então faz ali na hora. Se não, joga para fazer em outro momento. Então, se ela é importante e não urgente, decide um horário para tu estar fazendo isso. Então, pô, eu deleguei e agora eu preciso cobrar tal hora. Vou lá e coloco na agenda o horário que eu vou estar fazendo para cobrar isso. O não importante mais urgente, então delega. Não é tão importante, mas ele tem uma certa urgência. Outra pessoa pode estar fazendo isso em outro momento e tu cobra e volta depois. Então, quem que pode fazer isso por você? Delegue. E o último que é não importante e não urgente, então exclua. Se não é importante e não é urgente, então é quase inútil. Então exclua ou joga para outro lugar e depois tu volta nisso.
Aqui eu botei um exemplo, formatar uma planilha de inscritos, ligar para confirmar a entrega do coffee, reservar uma sala, responder e-mail de dúvida padrão. E hoje a gente está chegando muito numa fase que o delegue é delegar para o amiguinho ChatGPT, né? Então, hoje as IAs conseguem fazer muita coisa para a gente. Então, até responder e-mail idiota, marcar consulta, marcar um monte de coisas, IAs já conseguem fazer isso para a gente, né? Então, quanto mais vocês usarem, mais vocês delegarem para uma IA, e novamente, delegar envolve acompanhado, vai ter que ver se a IA fez certo depois. O terceiro, quando a tarefa é recorrente, então se algo acontece em todo o evento e tu já tá de saco cheio, tu já sabe muito bem fazer isso e agora é hora de outra pessoa também aprender, delega. O tempo que tu gasta ensinando a pessoa uma vez, ele é pago lá na frente com juros em todas as outras edições que a pessoa faz isso e tu não precisa se preocupar com isso. Então, deixa eu tentar pegar um exemplo aí mais prático do dia a dia que envolve a liga. Ano passado, a noite de jogos, a gente fez umas 5 edições. A primeira eu sentei com a Luísa, dei uma orientação inicial, porque eu já tinha feito algumas vezes. Nas outras ela fez sozinho e eu nem via o que estava acontecendo. Eu só sabia que o evento acontecia e o que tinha ali no meio ajudava a Luísa com alguns contatos quando ela precisava. Então esse é um exemplo também de quando a tarefa ela se torna recorrente, se torna um hábito e aí isso vai passando e outras pessoas vão aprendendo no meio do caminho. A Luísa é uma pessoa que saiu ali, o quê? De uns 300 contatos na agenda para uns 1.200 ali no final da liga. Ela fala alguma coisa disso no pitch final dela. Então a quantidade de gente que ela acabou conhecendo aqui dentro foi absurdo. O próximo é quando alguém é mais técnico que você. Então, isso é muito importante quando está liderando alguma coisa, que é tu identificar as melhores habilidades de quem está sobre a tua liderança. E se essa pessoa é muito boa nisso, então tu delega para ela. Então, pô, tal pessoa é muito boa com falar com pessoas. Então, essa pessoa, ela fica mais numa parte comercial. Ah, essa pessoa, ela é mais tímida, mas, cara, ela é muito boa tecnicamente. Então coloca ela numa situação que ela não precisa mexer com tantas pessoas e que ela fique mais no cantinho dela, que ela vai produzir muito mais, onde a pessoa está mais confortável em fazer a atividade que é esperada dela. Então deixar que o especialista execute. Porque no final a função do líder é facilitar, não é executar tudo. Então a função é garantir que o resultado esteja alinhado ali à visão do evento. E aí no final, quando tu precisa focar no core, no núcleo do propósito do evento, então se pergunte se é só você que pode fazer isso. Não dá para tu delegar negociação com grande patrocinador, a visão estratégica do evento, gerir conflitos graves. Tem um outro que eu falo bastante que tu não pode delegar a contratação, principalmente quando está em startup. Então, vocês vão notar muito aqui dentro que nas startups que estão em começo, sempre é o founder que ele que contrata. Muito raramente uma startup vai pegar e vai contratar uma agência para contratar alguém para ela, porque a chance de dar merda e gastar muito tempo e dinheiro é muito grande. Então são coisas que tu não pode delegar, tu tem que fazer. E aí o resto, que é mais operacional, comunicações, logística, aí sim tu pode delegar. Então as decisões importantes, você líder que tem a visão geral, é você que tem que tomar. E aqui está um pouco um comparativo de situações ali de não delegar, delegar com supervisão e delegar totalmente. Então aqui meio que uma mescla do delegar com delargar. Então tem coisas que sim dá para tu delargar, porque elas não são tão importantes no meio do caminho, e a gente pode ir trabalhando em cima disso. Era o que eu tinha para hoje. E aí, gente? Não. Ó, o Henrique falando muita informação.